pessoal, para os que não me conhecem, me chamo Érica, eu sou professora de Biologia e durante esse período nós estaremos aqui com as aulas de Biologia do segundo ano. A priori, eu vou começar com um assunto que já foi trabalhado na nossa sala de aula no início do ano letivo, que é a classificação dos seres vivos. O objetivo da classificação é facilitar o estudo e a identificação dos seres vivos. Quando a gente pensa na quantidade, na diversidade de seres vivos que existe no planeta, entre eles a diversidade de animais, de plantas, fungos, bactérias, protozoários, ela é muito grande. Então, o objetivo da classificação é agrupar esses seres vivos de modo que eles ficam em grupos com características mais semelhantes possíveis, de modo a facilitar o estudo deles. Mas, professora, esse agrupamento é feito de forma aleatória? Não. Na verdade, existem regras e critérios para fazer esse agrupamento. Entre eles, temos as semelhanças no desenvolvimento embrionário, a anatomia, que é a forma do corpo, a fisiologia, características genéticas, entre outros. Existem várias outras coisas que são levadas em consideração, mas essas são as principais. A classificação ainda procura mostrar as relações de parentesco evolutivo que existem entre os seres vivos, ou seja, mostrar qual ser vivo é mais semelhante, mais aparentado com o outro. A taxonomia é a área da biologia responsável pela classificação dos seres vivos. Desta forma, o biólogo pesquisador que trabalha com a taxonomia é chamado de taxonomista. Em todo o tempo, houve um sistema de classificação, uma forma de classificar os seres vivos? Não. No século XVIII, um médico e botânico, que é a área da biologia que trabalha com as plantas, chamado Linneu, ele inventou um sistema de classificação. Nesse sistema existiam regras de modo a universalizar esse sistema de classificação, que é utilizado até hoje. A nomenclatura criada por Linneu é chamada, até os dias atuais, de nomenclatura binominal. Por que binominal? Porque para cada nome de espécie é formado por pelo menos duas palavras, por isso que ele recebe esse nome. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Nós conhecemos os seres vivos e os chamamos pelos nomes populares, mas eles têm os nomes científicos, que é o que a gente está tratando aqui. E são essas regras que são utilizadas. Temos o primeiro exemplo aqui do Felis catus, que é o nosso gato doméstico, que tem dois nomes, nomenclatura binominal. Temos o chimpanzé, que o nome científico dele é Pan troglodytes. E temos aqui um outro exemplo, que é de um escorpião aqui da nossa região, que é o Botriurus rochae. Veja que todos os exemplos são compostos por dois nomes, por isso que ele recebe esse nome, nomenclatura binominal. Existem, como eu estou falando a vocês, regras para a gente dar esses nomes científicos para esses seres vivos. A primeira regra delas é todo nome científico é escrito em latim. Mas, professora, por que latim? O latim é uma língua morta, ou seja, nenhuma civilização atual utiliza o latim. Então, não beneficia nenhuma população, nenhum povo. A segunda regra, o primeiro nome é escrito com inicial maiúscula e representa o gênero. O segundo nome é com inicial minúscula e representa o epíteto específico. A junção do gênero com o epíteto específico é o que dá nome à espécie. É como se fosse o nome e o sobrenome dele. Vou trazer novamente os exemplos que eu usei na página passada. O Felis catus. Felis, o gênero, letra maiúscula, e o catus, o epíteto específico. Veja que está com letra minúscula. Felis catus, o nome da espécie. Pan troglodytes.
pan com letra maiúscula, troglodites com letra minúscula, pantroglodites, o nome da espécie. Botriúris, o gênero, letra maiúscula, Rochae, com letra minúscula, o epípeto específico, a junção do gênero com epípeto, o nome da espécie. Outra coisa que tem que ser observada é que os nomes científicos são sempre destacados no texto, quer seja escritos em itálico, negrito ou sublinhado. Quando a gente faz ele manuscrito, ele tem que vir sempre sublinhado, que é com o traço único embaixo. Trouxe aqui mais alguns exemplos para vocês, para a gente entender melhor como isso funciona. Latrodectus curacaviensis. O Latrodectus, letra maiúscula, representa o gênero. O curacaviensis, letra minúscula, o epípeto específico. Latrodectus curacaviensis é a espécie de uma viúva negra. O Canis familiaris. Canis com letra maiúscula é o gênero, familiaris, letra minúscula, o epípeto específico, Canis familiaris, o nosso cão doméstico. Filomedusa baiana. Filomedusa P maiúsculo, baiana epípeto minúsculo. Filomedusa baiana é uma espécie de perereca arborícola que a gente encontra aqui na nossa região também. Mas, professora, só que faltava. Eu não sei nem escrever português direito, agora a gente vai ter que fazer em latim. Não precisa se preocupar, gente. O objetivo desse conteúdo é mostrar para vocês que os nomes científicos, eles não são dados de forma aleatória, certo? Existem regras que precisam ser seguidas. Como eu já mostrei, existe em latim, destacado do texto. Mas, professora, por que isso precisa ter tanta regra, ser tão específico? Vou dar um exemplo da nossa realidade aqui. A caraibeira, que é aquela planta que tem lá na frente da escola, que derrama um monte de flores amarelas. Nós conhecemos ela pelo nome popular, que é a caraibeira. Mas ela tem um nome científico, que é a Tabebuia caraíba. E por que isso é importante, ela tem um nome científico? Caso eu aqui, em Paulo Afonso, escreva um artigo sobre a caraibeira, eu preciso nesse artigo escrever o nome da espécie científico. Por quê? Onde esse artigo for lido no mundo, certo? Nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, na Austrália, onde ele for lido, quando eles leem lá Tabebuia caraíba, eles vão saber que eu estou falando especificamente da nossa caraibeira, né? Vão saber que eu estou falando especificamente daquela espécie. E assim para as demais, certo? Isso, gente, ajuda a universalizar a informação, facilitando o conhecimento e estudo. Espécie é o conjunto de organismos semelhantes entre si e capazes de cruzar na natureza e deixar descendentes. Esse cruzar na natureza é importante. Vamos entender por quê. Eu trouxe aqui o primeiro exemplo da espécie humana, né, capaz de cruzar e deixar descendentes férteis. Nós temos aqui na foto, inclusive, 3 gerações de descendentes. É isso? Todos os leões do mundo pertencem à mesma espécie, assim como todas as onças pintadas. Se caso, na natureza, um leão cruzar com a onça, se por acaso acontecer de nascer um filhote, que é uma probabilidade muito baixa, mas às vezes pode acontecer porque eles pertencem ao mesmo gênero, como a gente vai ver no exemplo a seguir, esse filhote não será um filhote fértil, capaz de deixar outro descendente. Então, isso não faz do filhote do leão com uma onça pintada uma espécie. Ela precisa ter obrigatoriamente a capacidade de ser fértil, deixar um descendente. Vamos entender aqui como isso funciona.
E retornando a essa questão da natureza, que a gente sabe que as fertilizações in vitro podem acontecer, mas para ser considerada espécie é necessário que ocorra de forma natural. Naturalmente acontece o cruzamento de espécies diferentes com o nascimento de filhotes, que é o caso dos indivíduos híbridos. É quando espécies diferentes se cruzam de forma natural e geram descendentes. Contudo, esses descendentes são estéreis, ou seja, não tem capacidade de deixar outro descendente, não é fértil. Temos um exemplo da nossa região aqui, o jumento, que é o Equus asinus, e da égua, que é o Equus caballus. Veja que eles dois pertencem ao mesmo gênero, tá vendo? O gênero Equus, mas são de espécies diferentes, porque um é o asinus e o outro é o caballus. O cruzamento desses dois indivíduos pode gerar um filhote, que é a mula. Mas nós sabemos que a mula é um animal estéril. Então, essa esterilidade dele não faz ele se enquadrar em espécie. Então, a mula não é espécie, é um indivíduo híbrido. Essas classificações possibilitou esses agrupamentos que eu falei para vocês. Esses agrupamentos são chamados de categorias taxonômicas. A mais simples, a mais restrita dela é a espécie, e a mais abrangente é o reino. Começa em espécie e sobra até reino. Então, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e, por fim, reino. Quanto mais próxima a espécie, mais os indivíduos são semelhantes entre si. Quanto mais vai se distanciando de espécie e se aproximando de reino, mais eles são mais diversificados, mais abrangentes. Vamos entender melhor aqui nessa outra. Deixa eu trazer um exemplo aqui. Esse quadro aqui tem no livro de vocês. Tem como exemplo aqui a onça pintada, que a espécie dela é Panthera onca. Panthera onca. Onca? Gente, onca mesmo. O latim, eu trouxe esse exemplo também porque ele é interessante. É importante vocês perceberem que no latim não existem acentuação, certo? Você não vê cedilhas, acento agudo, circunflexo, nada. Então, pronuncia Panthera onca mesmo. Então, retornando aqui. A espécie, a Panthera onca, aqui é o gênero, Panthera, epíteto específico é a onca, Panthera onca é a espécie, né? Temos só ela aqui. Quando a gente sobe para gênero, que é o gênero Panthera, nós temos outros representantes do gênero, não só tem a onca, temos o tigre também, que é um outro felino de grande porte, só tem eles dois, não, tem mais. Subindo para a família, que é a família Felidae, que são os felinos. Ele trouxe como exemplo aqui a inclusão do gato selvagem, mas entraria o gato doméstico, o lince, a jaguatirica, certo? Então todos os felinos entrariam aqui. Todos eles vão ter nomes de espécies diferentes. Esse quadro é apenas demonstrativo para vocês perceberem que espécie é mais restrito, quanto mais próximo de espécie, mais aparentada. E à medida que vai se distanciando, indo para o reino, eles vão ficando mais diversificados. Depois vamos aqui para a ordem, a carnívora. Então, ele inclui aqui o lobo-guará, mas todos os animais que são carnívoros poderiam ser colocados aqui. O cachorro, o urso, então todos os animais que são carnívoros entrariam aqui também. A classe mamália, que são os mamíferos, ele incluiu o mico-leão dourado, mas a gente poderia incluir aqui uma baleia, um golfinho, nós, os seres humanos, entraríamos aqui nessa classe também. Temos o filo, que é o filo cordata, que são aqueles animais que têm notocorda e coluna vertebral. Ele incluiu a rã. Então, todos os animais que têm coluna vertebral, então todos os anfíbios, sapo, rã, serpentes, jacaré, as aves, todos esses animais, todos os répteis, anfíbios, aves, todo mundo que tem coluna vertebral entraria no filo cordata. E por fim, o reino, que é o reino animal. Então, ele incluiu aqui a borboleta, mas todos os animais entrariam, inclusive todos os invertebrados,
no caso os insetos, aracnídeos, ok? Então percebam que à medida que vai se distanciando para reino, mas eles vão ficando diversificados. Por fim, eu trouxe duas questões aqui para a gente dar um treino no que eu acabei de falar. Vamos respondê-las juntos. De acordo com o sistema binominal de nomenclatura estabelecido por Linnaeus, o nome científico Felis catus aplica-se a todos os gados domésticos, como angorás, siameses, persas, abissínios e malhados. O gato selvagem, que é o Felis silvestris, o lince, que é o Felis lins, e a jaguatirica, Leopardus pardalis, são espécies relacionadas ao gato. Letra A. A que gênero pertence os animais mencionados? Lembrando das regras de nomenclatura, o gênero é representado no científico pela primeira palavra, né, que é escrita sempre com letra maiúscula. Então, nós temos aqui o Felis, que é o Catus, o Felis silvestre, aqui é o Felis novamente, Felis do lince e o Leopardus. Então, nós temos dois gêneros citados nesse exemplo, o gênero Felis e o gênero Leopardus. Letra B. Quantas espécies diferentes podemos observar nessa questão? O nome da espécie, relembrando, é a junção do gênero com o epíteto específico, nomenclatura binominal. Então, temos aqui o Felis catus, primeira espécie, o Felis silvestre, a segunda, o Felis lins, a terceira e, por fim, o Leopardus pardalis, a quarta espécie. E aqui eu trouxe alguns nomes científicos de algumas espécies para a gente treinar a forma de nomenclatura, certo? Para ver se ela está correta. Primeiro exemplo aqui, canos familiares. Relembrando, gênero, letra maiúscula, a primeira palavra, segunda palavra, o epíteto específico com letra minúscula e sempre destacado no texto, seja ele em itálico, negrito ou sublinhado. O canis familiares, essa palavra está escrita corretamente? Canis, letra maiúscula, familiares, maiúsculo também. Não tá, né, gente? O familiares aqui era para estar escrito em minúsculo. E tem outra questão. A palavra, ela não está destacada no texto. O correto seria assim, canis familiares. E aqui eu coloquei como destaque ele em itálico, certo? O segundo exemplo aqui, o Calitrix jacus, que é o nosso soninho. Está escrito corretamente, gênero inicial maiúscula, epíteto inicial minúsculo e destacado no texto? Não. Correto seria desta forma, inicial maiúscula, primeira, epíteto minúsculo e eu coloquei novamente em itálico. O terceiro exemplo, que é a Crotaloturiçus, que é uma espécie de uma serpente. Também está errado, está tudo minúsculo, apesar de estar destacado, mas está tudo minúsculo. Então, o gênero aqui Crotalus, em letra maiúscula. E por fim, o exemplo que eu já citei, atrás da Tabebuia caraíba, que é a nossa caraibeira. Gênero maiúsculo, epíteto minúsculo e em itálico. Ok. Esse está escrito corretamente. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. E qualquer dúvida, podem entrar em contato, deixar as dúvidas, as perguntas nos comentários abaixo ou entrar em contato com a gente, com os professores, ok? Até a próxima!